ótimos palestrantes, então eu espero que hoje vocês, da mesma forma que ontem, possam aproveitar bem. Então, seguindo, será novamente a professora Nádia. Bem, bom dia. Bem, como se a primeira da manhã, né, é sempre delicado, as pessoas ainda estão acordando, então a gente vai dar continuidade, né, ao nosso curso de verão, e a gente na nossa segunda aula, que vai ser dada na parte da manhã e a terceira na parte da tarde, a gente vai estar continuando a falar sobre LDL eletronegativa, né, e a participação dela em alguns processos fisiopatológicos, como a gente começou a discutir na manhã de ontem, né? Então, na parte de hoje, no período da manhã, a gente vai estar falando de alguns aspectos, né, relacionados com os métodos que normalmente nós utilizamos para fazer o monitoramento desse tipo de partículas, né? Como eu comentei ontem, né, no final da década de 90, né, de 80, foram registradas as primeiras publicações sobre a LDL eletronegativa. Naquela ocasião, o método que eles utilizavam era baseado na cromatografia líquida. E eles já apresentavam, logo nas primeiras publicações, esse cromatograma, esse perfil de cromatograma, que era baseado numa separação, tá, de troca iônica, ou seja, baseado na carga, tá, das partículas que estavam migrando através daquela coluna. Nessa ocasião, nós encontrávamos, né, a eluição de 3 picos bastante definidos, que eles não tinham sobreposição e que aproximadamente tinha entre 10, aqui entre o LDL eletronegativa 1 e 2, um tempo menor de retenção, mas é um perfil que a gente encontra com bastante reprodutibilidade, né? Esse cromatograma aqui é de um trabalho nosso, mas se vocês forem fazer uma pesquisa na literatura, vocês vão ver que todos os pesquisadores, desde o início dos estudos sobre a LDL eletronegativa, encontraram um perfil semelhante para essa separação. E aqui a gente encontra nesse primeiro grande pico aqui de eluição, uma LDL nativa. No segundo seria uma LDL eletronegativa e menos 1 e uma eletronegativa menos 2. Ou seja, essa partícula, cuja concentração aqui a gente percebe que ela é bem menor que a anterior e muito menor que a nativa, ela apresenta um perfil, uma carga elétrica mais negativa que a sua antecessora. Nessa corrida também nós podemos observar, tá, que olhando aqui a gente consegue ver que a área sobre esse pico, ela não está exatamente de acordo com o que nós havíamos dito ontem, que a LDL eletronegativa ela representaria 5% de uma LDL total de um indivíduo normal. Vocês lembram disso? Aqui a gente pode observar que elas têm um percentual, né, bem maior, praticamente, né, a gente vai dizer que ela teria mais da metade da área ocupada pelo primeiro pico. Por que a gente encontra isso? Porque nesse caso específico, nós estamos aqui mostrando um cromatograma, tá, de um paciente que tem aterosclerose clinicamente documentado. Então é aquele paciente cujo percentual de LDL eletronegativa em relação à LDL total é bastante superior, tá, ao ocupado pela LDL eletronegativa do indivíduo normal. Então, mostrando que a gente já tem um percentual maior aqui quando trabalha com pacientes que têm algum evento fisiopatológico presente. Após nós fazermos essa separação, tá, por HPLC e nos últimos 10 anos, né, essa metodologia tem sido otimizada para o FPLC, que é um processo mais adequado para a separação, tá, de estruturas proteicas, e aqui no caso é uma estrutura lipoproteica, né? Nós encontramos um perfil também semelhante
ao que obtínhamos anteriormente, né, como HPLC. Após nós obtermos esses picos, normalmente o que nós fazemos? Esses produtos aqui, tanto a LDL nativa quanto a LDL oxidada, no caso a do pico 1, ela sai extremamente diluída, como todos os produtos de eluição, né, após uma corrida com uma FPLC ou uma HPLC. Nós passamos por um processo de concentração, utilizando speedvac ou então membranas para fazer concentração e tendo um controle máximo na temperatura. Qual o objetivo de fazer esse controle? Evitar que oxidações posteriores à purificação possam acontecer. Todos esses picos, eles são coletados, tá, também em um coquetel de antioxidantes. Antioxidantes do tipo BHT, também nós adicionamos alguns inibidores de proteases para proteger mais a estrutura dessa LDL, tanto a nativa quanto a LDL eletronegativa que nós estamos obtendo. Porque o nosso objetivo é estudar essa partícula e não as modificações oxidativas que possam acontecer pós-purificação. Por exemplo, pela exposição à luz, pela exposição a temperaturas elevadas ou por uma exposição a qualquer outro tipo de agente que possa vir contaminado com a nossa vidraria. Então, nós adicionamos esses antioxidantes, esses inibidores de proteases para manter ou aumentar a estabilidade, tá, desses produtos que estão sendo obtidos por cromatografia. Após fazer a obtenção, a concentração, normalmente nós avaliamos a pureza desses picos fazendo uma eletroforese em gel de agarose. E aqui nós exemplificamos, tá? Seria aqui nessa manchinha menor, uma LDL nativa, e aqui do lado a LDL eletronegativa, mostrando que do polo negativo para o polo positivo, a LDL eletronegativa tem uma migração maior, conforme esperado. E ela migra em uma única banda, mostrando também que ela está pura. Se ela tivesse contaminação com albumina ou com outras partículas lipoproteicas, nós teríamos outras bandas migrando aqui. E isso é uma das garantias, né, que nós temos para poder dizer que o que nós medimos posteriormente é ou anticorpos anti-LDL oxidada ou anti-LDL eletronegativa ou a própria LDL eletronegativa que foi usada para a produção de anticorpos e outros métodos. Um outro método que também todos os laboratórios que trabalham com LDL eletronegativa costumam utilizar nas suas rotinas é a caracterização de alguns marcadores bioquímicos, tá? Para auxiliar na identificação e na diferenciação da LDL eletronegativa em relação à LDL nativa. Como nós podemos ver, o conteúdo de triacilgliceróis, tá, na LDL eletronegativa, ele é menor. Quanto maior o conteúdo de triacilgliceróis na partícula, menor, tá, vai ser a carga desses componentes do produto final. O conteúdo de colesterol também é menor quando comparado com a nativa. Por sua vez, os dienos conjugados, que é um dos produtos de oxidação, eles apresentam um aumento, ou seja, existem também na LDL eletronegativa, além daquelas outras características que nós falamos ontem, existem produtos, tá? Um aumento no conteúdo de produtos de oxidação. Há também uma elevação na quantidade de substâncias reativas ao ácido tilbarbitúrico. Normalmente esse ensaio, embora ele não seja um ensaio extremamente específico e sensível, é um ensaio utilizado em rotinas para se fazer uma triagem inicial de produtos de oxidação de natureza lipídica. E aqui a gente observa que existe um aumento significativo na LDL eletronegativa. E reforçando aquela ideia inicial de que a LDL eletronegativa tem uma natureza oxidativa na sua origem, né, nós quantificamos também o conteúdo de alfa-tocoferol, que é o principal antioxidante transportado pela LDL. E nós vemos, tá, que há uma redução. Portanto, havendo uma redução na proteção antioxidante e um aumento
no conteúdo de produtos de oxidação. Isso nos ajuda, tá, a reforçar a ideia de que a LDL eletronegativa, embora podendo ter outras vias de origem, ela também tem uma natureza pró-oxidativa presente. E depois de fazermos essa caracterização, diversos outros autores começaram a publicar alguns resultados bastante interessantes na literatura. Entretanto, nós podemos dizer para vocês que até 2001, tá? Não muito distante, né? Até 2001, todos os artigos publicados, eles eram baseados em análises semi-quantitativas da LDL eletronegativa. Ou seja, todos os estudos feitos com animais ou com humanos, eles eram baseados na obtenção do plasma, seguida da separação total de LDL por ultracentrifugação e depois na aplicação dessa LDL em um HPLC ou em um FPLC com a separação da LDL em função da sua carga. LDL negativa e LDL eletronegativa. Alguns autores, ou a maioria eu posso até dizer, sempre tem desprezado a participação da LDL eletronegativa menos 2, porque ela representa normalmente menos de 1% no indivíduo normal. Então, não se dá muita atenção a esse terceiro picozinho. Então, o que vocês encontram na literatura até 2001 são resultados semi-quantitativos, tá? Obtidos por FPLC e por HPLC. Em 2001, a gente, desculpa, antes de eu passar nessa parte, aqui eu queria mostrar também, tá? É o resultado para reforçar outros métodos, né? Que vocês podem estar utilizando para caracterizar melhor a diferença entre a LDL nativa, que é a que eles estão colocando com sinal maisinho, da LDL eletronegativa. Nesse estudo aqui de Cancels, né, de 2010, eles testaram 6 amostras e fizeram análise proteômica das principais, né, partículas apoproteicas presentes na LDL e de alguns componentes minoritários. Esses componentes minoritários, como vocês podem ver, em muitas situações, eles nem foram sequer detectados e, eventualmente, em uma ou outra amostra. Foram feitos 6 experimentos aqui nesse estudo, tá? Então, ele vê, por exemplo, que de 6 amostras de LDL nativa, 6 delas deram positivo para o conteúdo de ApoB, o que é lógico, o que era esperado, que a ApoB é a principal lipoproteína presente na LDL. Se a gente quantificar uma ApoB numa LDL e der negativo, então vá de novo, obtenha o sangue, separe o plasma e separe também a sua LDL, pois o que você normalmente obteve não deve ser LDL. Então, uma LDL sem ApoB, não acredite nessa LDL, porque ela não é essa partícula, ela deve ser algum outro contaminante da sua amostra, tá? Então, LDL sem ApoB não existe. Então, aqui, os autores viram que tanto na nativa quanto na LDL negativa, dos 6 experimentos, né, foi detectado ApoB nas duas. ApoE também está presente em uma proporção menor, A1, C3, tá? AD, A2 e assim vai, até a gente passar para esse segundo bloco aqui, que são alguns tipos de proteínas que podem estar ou não presentes, tá? Numa LDL, tanto nativa quanto oxidada. Não necessariamente teremos resultados positivos. Vai variar em função de uma série de fatores, dentre esses, a técnica utilizada para a obtenção da LDL. Se você utilizar uma ultracentrifugação com rotor swing, um rotor vertical ou um rotor de ângulo fixo, com certeza você já vai ter outro perfil proteômico para a tua LDL, para as frações minoritárias. Para as frações principais, não. Tá? Então, imagine que ter ApoB é ter a identidade da tua LDL, a identidade proteica.
E esses mesmos autores, tá, eles também fizeram essa caracterização em termos percentuais, né, mostrando, em termos, aliás, de concentração, mostrando o quanto aumentou algumas partículas. Se vocês se recordarem de ontem, a gente comentou que uma das características e possível origem da LDL eletronegativa seria o enriquecimento da LDL com partículas de átomo C3. Não sei se vocês se recordam disso, mas se vocês observarem aqui, uma LDL nativa tem 43 milimol, enquanto uma LDL eletronegativa tem 210. Então é um enriquecimento substancial e que ajuda a conferir a carga eletronegativa para essa partícula, tá? Então aqui é só reforçando alguns conceitos. Então, baseado no que a gente falou no primeiro slide, a gente disse que até 2001, todos os trabalhos que vocês encontrarem na literatura, eles serão baseados em resultados semi-quantitativos, tá? Para identificação da LDL eletronegativa. Entretanto, em 2001, tá? O grupo ao qual eu participava, né, ou participo ainda, na verdade, a gente começou a pensar por que não se produzir um anticorpo contra essa LDL eletronegativa e posteriormente desenvolver algum método imunológico que pudesse facilitar o monitoramento dessa LDL em um número maior de amostras e também utilizando um volume reduzido de plasma ou de LDL. Então, tendo, né, essa preocupação, a gente começou a desenvolver inicialmente um anticorpo policlonal anti-LDL eletronegativa. Baseado naquele cromatograma que a gente obteve e mostrou no slide 1, a gente pegou aquela fração de LDL eletronegativa, a gente concentrou, caracterizou do ponto de vista bioquímico, fez uma eletroforese para saber se ela estava bem purificada, se ela não apresentava contaminação, fez a reaplicação dela, né, a posteriori, para verificar se ela voltava a migrar, tá, no mesmo tempo de retenção no FPLC e, após termos uma LDL eletronegativa bem caracterizada, nós pegamos camundongos bulbi e iniciamos um protocolo, tá, para produção de anticorpo policlonal, aqui não é MAB, desculpe, é anticorpo policlonal anti-LDL eletronegativa. Então nós pegamos 6 animais e injetamos, tá, no coxim plantar, ou seja, na partezinha posterior da patinha do camundongo, nós injetamos 10 microgramas de LDL eletronegativa. Essas imunizações, elas aconteceram durante 2 meses, com intervalo de 15 dias. No basal, e a cada 15 dias, antes de nós fazermos um reforço, nós coletávamos sangue para verificar se esses animais já estavam ou não produzindo anticorpos contra a nossa LDL eletronegativa. E aí, a gente, né, fez pegava o sangue, separava o soro e depois, por meio de um ELISA, nós fizemos a titulação do antissoro obtido. Isso, como era que a gente preparava estruturalmente esse ELISA? Todo mundo sabe aqui o que é um ELISA? Então vou abrir aqui um parênteses porque é interessante, para entender como é que funciona. Vocês já estudaram isso, mas eu acho que é interessante. Imagine o seguinte, eu tenho um suporte, tá? Um suporte plástico inerte, ou seja, que não vai ter reação cruzada com o meu sistema, tá? Que vai ser testado. Nesse suporte aqui, que no caso é uma placa, eu adiciono a minha LDL eletronegativa. Adiciono uma concentração conhecida, normalmente 1 micrograma em cada pocinho. Deixo incubando isso overnight na geladeira e no dia seguinte eu vou lá e vou na pia e descarto o material que não foi aderido. Essa matéria plástica, ela forma uma ligação covalente
com essa estrutura de LDL, ou seja, é uma reação estável, firme, quimicamente irreversível. Entretanto, o que acontece? Existem espaços aonde a minha LDL eletronegativa não aderiu. Por algum outro motivo, ela não aderiu, porque em sistemas biológicos nada não é 100%. Então, para evitar que as etapas posteriores induzam uma reação cruzada com a minha matéria plástica, eu preciso bloquear, ou seja, ocupar esses espaços livres com uma outra estrutura inerte para o meu sistema. O que é que nós utilizamos? Nós adicionamos aqui qualquer outro tipo de proteína que não esteja sendo testada. Você pode adicionar uma albumina, você pode adicionar uma gelatina, ou você pode adicionar leite desnatado, onde o que vai ser aderido vai ser a caseína. Você adiciona isso por 2 horas, a 37 graus, e esses espaços todos passam a ser ocupados. Então você passa a ter uma placa forrada por ou LDL eletronegativa, ou por uma proteína que não faz parte do teu sistema. Como eu obtive o soro dos meus camundongos que foram imunizados com a minha LDL eletronegativa, eu tenho a esperança que a minha imunização tenha sido eficiente e com isso meus camundongos passaram a produzir anticorpos anti-LDL eletronegativa, anti o meu antígeno. Tudo bem? Então eu venho com o meu soro, o soro que eu obtive, e pingo uma gotinha lá em cima, lá no pocinho da minha placa. Deixo um X tempo incubando, ou a temperatura ambiente, ou a temperatura controlada de 37. Depois eu acredito, tá, que houve novamente uma reação covalente entre antígeno e anticorpo, formando um imunocomplexo extremamente estável do ponto de vista químico. Entretanto, eu não estou vendo nada, porque a cada etapa eu vou adicionando e vou batendo na minha plaquinha e vou lavando o que possivelmente não se ligou. Não estou vendo nada. Então eu preciso de quê? Eu preciso inserir nesse sistema uma etapa que vai permitir formar uma reação de cor, ou uma luz, tá? ou uma fluorescência, que permita eu identificar visualmente ou quantificar por meio de um aparelho. Eu utilizo em seguida aqui um substrato. Esse substrato, normalmente, um anticorpo, por exemplo, um anti-IgG total. Por quê? Anti-IgG total de camundongo. Por quê? Vai se ligar a toda a imunoglobulina que o meu camundongo tenha produzido. Só que não é a toda, é a específica imunoglobulina que se ligou ao meu antígeno que estava aqui na primeira etapa. Eu ainda acredito que as ligações covalentes estão sendo mantidas, tá? E eu ainda não estou vendo a reação propriamente dita. Esse anticorpo anti-IgG total, normalmente, vem marcada com uma peroxidase, que é uma enzima que vai fazer com que um cromógeno que tem na minha etapa seguinte, tá, gere uma cor. E com isso eu vou conseguir, na bancada do meu laboratório, identificar já que deu reação positiva para aquilo que não deu reação positiva. Por mais que essa etapa tenda a ter sempre resultados positivos, eu tenho camundongos que passaram pelo mesmo processo de imunização, mas eles fagocitaram, tá? E deletaram essa resposta imunológica e, por algum motivo, eles não deram sinal positivo. E aí, depois de fazer esse meu ELISA, eu digo que determinados poços eu tive positivo e determinados poços eu tive negativo. Então, dos meus 6 camundongos, eu posso ter um camundongo que simplesmente não passou a produzir anticorpos policlonais anti-LDL eletronegativa. E tenho outros, normalmente, a maioria passa a produzir. O que eu faço?
eu sacrifico esses animais, obtenho o máximo de soro, faço uma isotipagem para identificar exatamente que tipo de imunoglobulina, se é um IgG do tipo 1A, do tipo 1B, para poder caracterizar melhor o tipo de anticorpo que a gente está produzindo. Tá? Qual a vantagem desse método em relação ao primeiro, aqueles de FPLC e HPLC? A grande vantagem é que você já passa a ter uma reação com maior sensibilidade e especificidade para o teu antígeno, que é a LDL eletronegativo. A outra grande vantagem é que você trabalha esses suportes aqui, eles têm um volume que você pode estar trabalhando até com 30 microlitros de plasma do teu paciente. Então é algo muito mais econômico do ponto de vista biológico. Tá? Essa é a grande vantagem. A grande desvantagem é que a resposta policlonal ela não é estável. Tá? Mesmo que você tenha o imunizado 12 animais e vá lá e colete um pouquinho de soro hoje, um pouquinho de soro amanhã e assim vai passando alguns meses ou anos. Primeiro, o teu animal pode morrer por qualquer motivo. Segundo, o teu animal que está produzindo uma resposta policlonal, ele pode também ter um desvio na resposta imunológica e perder a capacidade de produzir esse anticorpo. Segundo, como o próprio nome diz, policlonal, eu tenho anticorpos de diferentes características sendo produzidos. Vocês lembram como era a estrutura da LDL, a estrutura proposta da LDL? Com as suas alças de A por B? Lembram? Quando eu produzo um anticorpo policlonal, eu posso ter um anticorpo que está reconhecendo esse determinado epítopo da minha A por B. Como eu posso também ter um anticorpo que está sendo produzido contra um determinado colesterol oxidado que está aqui. Como eu posso ter também um anticorpo que está sendo produzido contra outro fragmento, outro epítopo na minha A por B. Significa dizer que eu tenho uma resposta heterogênea para o mesmo antígeno. Tá? Isso é que significa ter uma resposta policlonal, um anticorpo policlonal. Impede completamente a identificação posterior do epítopo, ou seja, da sequência exata que o meu anticorpo está reconhecendo. Tá? Então, por conta dessas vantagens e também desvantagens, foi que o nosso grupo passou, né, a direcionar o trabalho mais para outro tipo de anticorpo, os anticorpos monoclonais. E no final de 2001, né, foi um dos objetos da minha tese de doutorado, a produção desse anticorpo, que é o primeiro aqui da lista, o MAB 3D1036, né, que foi o primeiro, né, a nível mundial e o resultado obtido gerou uma patente, tá, reconhecida pela USP e depositada no Instituto Nacional de Propriedade Intelectual. O grupo, eu saí do grupo, né, comecei agora a montar o meu próprio grupo e a professora Dulcineia Abdala continuou investindo, tá, na LDL eletronegativa e produziu posteriormente esses outros dois anticorpos monoclonais. Qual é a diferença, tá, entre produzir um anticorpo policlonal, que a gente acabou de ver, obter uma LDL eletronegativa por FPLC ou por HPLC, como a gente viu também, e agora produzir um anticorpo monoclonal? Aí eu vou dizer para vocês que nós temos que ter duas coisas para chegar no anticorpo monoclonal. Primeiro, uma vontade de trabalhar imensa, porque é um trabalho braçal de domingo a domingo. Por pelo menos, com sorte, se a gente não tiver nem uma pedra no caminho, você vai trabalhar de maneira contínua 3 a 4 meses. Isso eu estou falando 3 a 4 meses, todos os dias, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite. É muito trabalho. Sendo que, muitas vezes, você não consegue trabalhar de maneira contínua
E tem grupos que ficam até 3, 4 anos na busca pela produção do anticorpo monoclonal e terminam desistindo porque literalmente não conseguem obter, por N motivos. E aí, como vocês podem ver aqui nesse esquema, as pedras elas podem aparecer em qualquer uma dessas etapas. Tá? Então, vamos tentar voltar um pouquinho naqueles mesmos camundongos que eu produzi o anticorpo policlonal. Tá? Aqueles 6 camundongozinhos que eu dei o exemplo. A gente tirou o soro e aquele soro era o quê? Tinha anticorpos policlonais anti-LDL eletronegativa. Mas pelas desvantagens, nós resolvemos produzir um anticorpo monoclonal. O que vem a ser um anticorpo monoclonal? Como o nome está dizendo, mono, clonal de clone. É aquele anticorpo que vai ser produzido exclusivamente a partir de um único clone. E por isso a especificidade dele é altíssima, ele é total. Ele vai reconhecer somente um epítopo na minha estrutura antigênica. No caso nosso, na LDL eletronegativa. Tá? Como foi que nós trabalhamos então? Nós pegamos um daqueles 6 camundongos e sacrificamos aquele camundongo e tiramos os linfonodos inguinais dele. Fizemos a extração desses linfonodos, por quê? Porque esses linfonodos, normalmente, eles estão extremamente ativos, né? Porque os animais vieram de uma resposta, de um estímulo antigênico. Então, os linfonodos, eles estão com a produção alta de linfócitos. E nós pegamos, por sua vez, uma linhagem de células chamada SP2.0, que é uma linhagem de células tumorais imortalizada, e que esse zero significa o quê? Significa que ele tem zero capacidade de produzir uma imunoglobulina. Então, eu vou pegar o quê? A capacidade de estabilidade, de reprodutibilidade de uma célula tumoral e vou fundir com a capacidade dos meus linfócitos de produzir uma imunoglobulina. A fusão dessas duas estruturas, né, me dá uma outra estrutura chamada hibridoma. Quando eu faço essa fusão, é uma fusão que se dá de modo aleatório, e aí o que é que eu encontro? Eu encontro fusão de linfócito com linfócito, SP2.0 com SP2.0, e também fusão, né, entre essas duas estruturas. Então eu passo a ter 3 possibilidades de hibridomas. Quando eu tenho essas 3 possibilidades, linfócito com linfócito não sobrevive, não é célula imortalizada, então não vai sobreviver muitos dias no nosso meio de cultura. E vai morrer, naturalmente, vai ser removido do próprio meio. Tá? Quando eu tenho fusão de SP2.0 com SP2.0, eu tenho uma célula altamente proliferativa, mas que não tem capacidade de produzir um anticorpo de interesse. E eu tenho que eliminar do meio. Por quê? Porque ela vai crescer muito mais rápida do que o meu hibridoma linfócito SP2. Então eu tenho que fazer uma seleção utilizando agentes químicos para obter exclusivamente o meu hibridoma de interesse. Tá? E com isso, esse hibridoma ele vai crescer, ou seja, é uma culturazinha de célula que hoje eu tenho poucas células, amanhã eu tenho centenas, depois eu tenho milhares de células, e que eu vou replicando esse material. Depois de aproximadamente 10 dias de termos feito essa fusão celular e termos um hibridoma estabilizado, nós vamos lá e fazemos a coleta do sobrenadante dessa cultura e fazemos o nosso primeiro ELISA. Como vai ser esse ELISA, Nájila? Exatamente seguindo esse esquema. E lá eu vou ter o quê? Eu vou ter poços que são positivos e pocinhos que são negativos. Logicamente, porque negativo, a fusão não deu certo, o material genético dos linfócitos foi eliminado e a gente não tem uma célula produzindo anticorpo de espécie alguma, pelo menos para o nosso antígeno. E aqui deu negativo, vai direto para a pia. Todo o nosso trabalho termina aí, e aí aquela comemoração que a gente conhece bem quem trabalha em laboratório. Entretanto,
Quando nós encontramos um ELISA positivo, o que é que a gente faz? 3 dias depois, a gente vai, repete esse ELISA e confirma. Ele deu positivo de novo, eu vou expandir. Porque se ele deu positivo, eu tenho algum clone ali dentro que tem a capacidade de produzir meu anticorpo. Só que eu tenho milhares de células. Eu não sei exatamente qual daqueles clones é o que está produzindo aquele anticorpo que deu um sinal positivo, né? Aí o que eu faço? Eu expando, eu congelo imediatamente, porque eu já sei que tem célula ali produzindo, e eu congelo para me proteger. Porque durante essa etapa, a gente está trabalhando com ambiente estéril, com estufa, com temperatura, com CO2 controlado, e vamos imaginar que a gente vai embora para casa numa sexta-feira à noite, no sábado de manhã, a gente chega lá e vê que o CO2 acabou de madrugada. Com o CO2 tendo terminado na madrugada, eu chego lá e toda a minha cultura morreu. Tá? Ou faltou energia e a temperatura baixou na minha estufa e eu perdi todo o meu trabalho. E assim a gente tem uma série de surpresas ao longo desse caminho. O fato é que o segundo ELISA deu positivo, eu expando e congelo imediatamente para proteger tudo que eu consegui até esse momento. Porque se daqui para frente houver alguma perda, eu vou lá, descongelo e volto a expandir. Eu não tenho que voltar para pegar camundongo. Aí eu faço o quê? Eu faço a primeira clonagem. Quando eu fiz isso pela primeira vez, eu pensava que era mentira. A gente pega, vai lá na nossa cultura de célula, faz um homogenato e retira uma alíquota. E aí você vai para uma câmara de contagem de célula e você pega e diz, bem, eu tenho tantas células por milímetros cúbicos. E ali você diz, vamos imaginar que eu tenha 10 células. Então eu vou pegar e dizer, se eu tenho por 10 células, eu vou fazer uma diluição X, de modo que a cada pipetagem eu reduzo a possibilidade de eu ter 2 células no mesmo pocinho. Porque a ideia é eu fazer com que cada célula fique num pocinho separado. Cada célula vai dar origem a um clone. Se nessa etapa eu fizer a contagem errada, se nessa etapa eu fizer a pipetagem errada, a conta errada, o que vai acontecer? Eu vou pipetar 2 células no mesmo pocinho. E aí eu não vou ter um monoclonal. Eu não vou ter uma família de células que saíram de uma única célula, de uma única matriz. É uma etapa extremamente delicada e minuciosa, mas que a gente tem que fazer. Então eu acreditava que não era possível fazer isso. Mas na prática eu vi e hoje eu posso dizer para vocês que a gente faz isso por meio de contagem, por meio de diluição, tá? E faz o plaqueamento. Depois de uma semana disso, de uma semana não, 24 horas depois, eu já vou no microscópio e eu vou conseguir ver a coisa mais linda. Aquela minha única célula, ela já vai ser 2, à tarde ela já vai ser 4, à noite ela já vai ser 8, e você vai acompanhando esse crescimento que é lindíssimo. Quando você vê que você passou sábado, domingo trabalhando, é algo muito gratificante. E você vê literalmente o teu clone crescendo. Quando você já tem um clone, tá, onde você conseguiu perder esse parâmetro de contagem, você vai lá, tira o sobrenadante e faz de novo um ELISA para saber se não aconteceu nada de errado e o teu clone perdeu, por acaso, a capacidade de produzir o teu anticorpo. Se ele perdeu, aí você vai chorar, porque você perdeu tudo. Se ele continuar dando positivo, você vai fazer o quê? Você faz a segunda clonagem. Todos os anticorpos monoclonais bem feitos, eles passam pelo menos por 2 clonagens. Ou seja, você vai de novo fazer uma contagem de células, uma diluição X para ter novamente uma única célula que vai expandir para o seu corpo. Clonagem, expansão, aí você faz a isotipagem para saber se o teu anticorpo é GA, IgM, IgG, tá? E deu tudo lindo, tudo maravilhoso. Só que eu preciso agora amplificar, em termos de concentração, os anticorpos que eu estou obtendo. Em cultura in vitro, tá?
concentração do anticorpo obtido é muito baixa. Muito baixinha, na ordem de microgramas. E isso não dá para você fornecer, abastecer um laboratório de rotina. Então você tem que amplificar isso. E onde é que a gente amplifica? Por meio de um modelo de ascite em camundongos. Eu pego camundongos saudáveis, injeto na cavidade abdominal óleo mineral, isso induz uma reação inflamatória violenta. Eu vou lá, injeto as minhas células, o meu clone aqui dentro. Uma parte dele, não injeto todo, porque vai que acontece alguma coisa com esse camundongo e ele morre, hein? Uma partezinha eu vou lá, injeto aqui nesse camundongo. 7 dias depois, a partir do 5º, você vai olhar esse camundongo de manhã, de tarde e de noite. Ele vai se transformar numa bola, né? É verdade, realmente os indivíduos da Sociedade Protetora de Animais não podem nem ouvir, nem ver esse animal. Nem imaginar, porque ele vira literalmente as patinhas dele, é impressionante. Então, a partir do 5º dia, tá, a gente tem que observar esse animal de manhã, tarde e de noite. Por quê? Porque ele está se transformando num edema só. Porque ele está amplificando a produção de nossos anticorpos dentro da cavidade peritoneal dele. Aquele anticorpo que eu injetei microgramas dentro da cavidade, ele agora já está na ordem de miligramas. Ele, no mínimo, 1000 vezes ele concentrou. Aí, antes do animal morrer, por quê? Porque se o animal morrer, o teu clone morre. Pela hipóxia, ele vai morrer. Então, você não pode deixar o animal morrer. Então, antes dele morrer, você vai lá com uma agulha de grande calibre e aspira toda essa ascite. Faz a purificação em colunas de proteína A ou proteína G, e aí você tem o anticorpo que todos os estudos que vocês encontrarem a partir de 2001 com anticorpos, com ELISA, tá? Foram baseados nessa técnica. Então, hoje vocês podem dizer que 2001 foi um divisor de águas para os estudos, né, sobre a LDL eletronegativa. Até lá, tudo era baseado em semi-quantitativo. De 2001 para cá, nós passamos a utilizar o ELISA. Tá? O ELISA, que é o mais comum, mas também esses anticorpos que foram produzidos, eles são usados também para imunohistoquímica, que a gente vai estar. Alguma pergunta? Alguém se prontifica a fazer um monoclonal? Então, depois que nós obtivemos, tá, esse anticorpo monoclonal, uma das perguntas que veio à tona, né, foi: o anticorpo anti-LDL eletronegativa, ele é capaz de reconhecer algum tipo de LDL oxidado in vitro? Lembra que nós começamos a nossa aula de ontem falando de LDL oxidada in vitro, falando da modificação pelo cobre, da modificação pelo ferro, e depois a gente concluiu que era muito difícil em vivo nós termos situações de ter concentração de cobre livre capaz de induzir modificação na LDL. Então, por isso partimos para a LDL eletronegativa. Entretanto, como nós vimos, obter LDL eletronegativa não é fácil. Então, obter LDL oxidado in vitro é muito fácil. E aí, então, a gente quis ver se pegando LDL nativa e oxidando in vitro com peroxinitrito puro ou em associação com o carbonato, com o MDA, com o sulfato de cobre, e aqui são os nossos controles, né? Reagindo com a LDL nativa e com a própria LDL eletronegativa. De todos esses modelos que nós testamos, nós vimos o quê? Aqui é um ensaio de inibição, ou seja, eu pego, tá, LDL, o meu anticorpo, incubo in vitro por um X período de tempo e depois pego esse produto de incubação e levo para fazer uma ELISA. Se o meu anticorpo tiver tido uma reação com esse outro suposto antígeno, o meu ELISA vai diminuir a resposta. Por quê? Porque ele inibiu, porque ele já reagiu praticamente com todo o antígeno que estava previamente incubado in vitro. Entenderam isso ou não? Mais ou menos. Então eu já sei que é mais ou menos. Silêncio total. Ele passa por uma dúvida. Antes de fazer este ELISA,
esse experimento aqui, que é um experimento de inibição para identificação de uma possível reação, tá, do nosso anticorpo com o LDL oxidado in vitro, eu fazia o quê? Eu adicionava in vitro, tá, LDL, vamos imaginar, com cobre, e depois colocava o meu anticorpo aqui, meu anti-LDL eletronegativo. Se a LDL oxidada in vitro apresentasse um epítopo semelhante, tá, ao que o meu anticorpo reconhece, haveria formação de quê? De um imunocomplexo. Então, quando eu passasse esse líquido para cá, para essa etapa aqui, eu não tinha mais anticorpo livre para reagir nesse novo sistema. Mostrando o quê? Que a LDL oxidada in vitro apresenta a expressão de um epítopo semelhante ao que a LDL eletronegativa reconhece. Com esse experimento, o que é que a gente conseguiu ver? Que quando eu incubei com a própria LDL eletronegativa, eu tive 100% de inibição, o que era esperado. Quando eu incubei com a LDL nativa, eu tive praticamente zero de inibição, que também era esperado, porque não reconhece o epítopo. Quando eu incubei com o cobre, eu vi o quê? Que houve uma variação em função da temperatura, do tempo e da concentração, tá? Mostrando que a oxidação com cobre, ao contrário do peróxido nitrito e da modificação pelo NDA, ela consegue gerar, sob determinadas condições de tempo e concentração, epítopos que o meu anticorpo reconhece, tá? Então esse artigo aqui, ele mostrou esse resultado extremamente interessante e reforça a ideia de que a LDL eletronegativa, o anticorpo anti-LDL eletronegativa, reconhece LDLs minimamente modificadas. Se você observar aqui, basicamente foi reconhecido quando a modificação se deu em 5 minutos. 5 minutos de incubação. Se vocês forem ver os modelos de oxidação in vitro da LDL, as pessoas usam 10 horas, 18 horas, 20 horas. Então, eles promovem uma modificação extremamente agressiva na estrutura fisicoquímica da LDL. Deixa lá em cima a concentração de cobre que você pode. Aqui, esses números? Sim. Então, quando você põe muito pouco cobre, ele age como a LDL eletronegativo. Com menos, aqui foi, nessa linha todinha aqui, são todas essas concentrações de cobre em 5 minutos. Em 5 minutos. Se eu oxido LDL, por exemplo, com 1,6 micromolar de sulfato de cobre por 5 minutos, ele conseguiu inibir. Por 3,2 micromolar, em 5 minutos, conseguiu. E assim vai aumentando vai variando em função da concentração, né? Sendo que, quando eu aumentei para 30 minutos de incubação, a gente vê aqui. Não há inibição. Tá? Não há inibição. 60 minutos, não há inibição. Se eu colocasse essas incubações por mais de 1 hora, não reconhece nada. As reações são outras, tá? As modificações estruturais na LDL são muito mais intensas e o que a gente acredita é que a LDL eletronegativa, ela tem modificações estruturais? Sim, ela tem, mas mínimas, quando comparadas com a LDL nativa. Quão grandes são esses anticorpos que você tem? Em termos de... molecular, de ácido. O sequenciamento dele nós não temos ainda. Para nenhum dos 3 anticorpos nós não temos. Mas o peso molecular dele está entre 220 e 228, é o que a gente encontra de variação na... Quilo da hora. Sim. Você já fez algum estudo da forma dele? Do anticorpo? Não, também não fizemos. Tem muita coisa, realmente tem muita coisa que nós precisamos, tá? Estudar na parte digamos, na parte básica, né? E hoje em dia só existem 2 grupos no mundo que trabalham com LDL eletronegativo.
Um é o grupo do professor Sánchez Quezada, na Espanha, e o outro grupo é da professora Lucinélia, juntamente com o nosso, que nós mantemos a colaboração e podemos até dizer que somos um único grupo. Tá? No processo anterior, que você jogou no RAP Elite, tá? Que concentração que você tem desse tipo? Essa concentração vai variar muito, mas a gente normalmente se encontra na torno de também 40, 50 miligramas. Não é uma pequena concentração. 5 minutos. E aqui a gente mostra, utilizando esse primeiro anticorpo, né, como é a resposta que a gente encontrou, isso aqui em coelhos e aqui em humanos, tá? Aqui a gente seriam animais normais, normolipidêmicos, e após 180 dias recebendo uma dieta rica em caseína. Então, o conteúdo, né, de LDL eletronegativa aumentou de modo significativo. Isso em coelhos. Quando nós formos avaliar, comparar em indivíduos normocolesterolêmicos contra hipercolesterolêmicos, nós vemos também uma diferença significativa, tá, no conteúdo de LDL eletronegativa nesses indivíduos, mostrando que o processo de dislipidemia em modelos animais ou em humanos, ele induz, tá, o desenvolvimento, né, o aumento na geração de LDL eletronegativa. Esses mesmos anticorpos nós testamos, tá, em cortes de lesões ateroscleróticas de indivíduos, não, de animais hipercolesterolêmicos ou de animais também normocolesterolêmicos. E aqui a gente vê, tá, esses pontos amarronzados aqui, foi aonde os anticorpos foram marcados, tá, com peroxidase, aqui mais a nível de região endotelial, e aqui a gente como se diz, num aumento, tá, onde a gente consegue ver bem em cima já da deposição de lipídios, aqui a presença desses anticorpos. Tudo em arco aórtico de coelhos que também foram alimentados com a dieta hipercolesterolêmica. Então, esses anticorpos, eles são úteis para a detecção de LDL, tanto em fluidos biológicos, como também em tecidos. Tá? Eu acho que a gente pode parar agora e a gente continua para não atrasar muito, tá? Continuamos à tarde. Nós sempre temos tempo. Temos? Então tá. Então, baseado no slide anterior, tá, onde nós encontramos um sinal positivo, tá, para essas marcações utilizando o anticorpo monoclonal, esse resultado que nós testamos nas lesões ateroscleróticas, isso em 2001, foi também, né, estudado por esse grupo aqui, que publicou no Journal Lipids Research em 2009, mostrando que a ligação da LDL eletronegativa, quando comparada com a LDL nativa, tá, com os proteoglicanos, ela é muito mais intensa e de modo também significativo, tá, essa interação. E hoje a gente sabe que essa LDL que vai se agregar às lesões ateroscleróticas, elas perpassam por uma etapa extremamente importante de interação com esses proteoglicanos. Então hoje a gente vê que ela pode ser captada pelos receptores scavenger, por uma outra via, ela pode ser captada via receptores FC, que essa é uma via mais imunológica, tá? Mas ela também pode passar por uma via que não é oxidativa, não é imunológica, mas é com uma interação com essas estruturas que são estruturas celulares extremamente importantes para a retenção da LDL no espaço subendotelial. Ou seja, é uma etapa extremamente importante para o desenvolvimento das lesões ateroscleróticas. Tá? Então, sabemos que hoje a LDL modificada pode estar reagindo, pode estar indo e ficando retida também para o espaço subendotelial, também por essa interação com esses proteoglicanos. E na LDL eletronegativa a gente vê que ela confirma isso. Então a gente termina nossa aula agora da manhã e à tarde a gente continua. Obrigada.
tiver alguma pergunta, estou à Dúvidas, disposição. questões sobre essa parte? Vamos agradecer, então.